Então, pessoal, como eu havia prometido ontem, né, ia dar mais uma continuaçãozinha sobre segurança aí com vocês, tá? Quanto às vestimentas, eu até ia pegar ali embaixo, mas aí no fim dá muita mão. Todo mundo já sabe, eu acho, acredito que a maioria já sabe, né, que a gente tem que usar, então, aqueles couros que estavam ali nos slides ali no SAP, né? E como a gente tem que utilizar, né? A única coisa assim que tem que ter cuidado na hora de colocar, né? São os mangotes e as luvas, tá? A luva sempre é bom colocar ela, coloca primeiro os mangotes, né? E a luva depois, porque a luva ela tem um cano, um pulso aqui, né? Mais compridinho. Então aquele pulso ali ele serve para que não entre então respingos ali por debaixo da manga e te queime, né? Então, por isso que a gente usa a luva depois, coloca ela aqui e deixa ela passar por cima mesmo do mangote ali, tá? Nunca coloca ela por baixo, então, porque o respingo pode passar e te queimar aqui, se tiver com a camiseta de manga curta, né? Então, é bom que use ela desse jeito, tá? Então, quanto às vestimentas, é normal colocar ali o avental, se for o casaco, né, se for o avental, né, que ele fique até mais ou menos um pouco abaixo do joelho ali, para proteger todos esses membros e o tórax e abdômen e tudo mais, né? E também lá as perneiras lá embaixo, né, colocar ali, ela tem uma proteção então que fica protegendo o sapato também por cima, o sapatão ali por cima, porque tem alguns sapatões que são com cardaço, né? Então a gente sempre procura não usar esse de cardaço quando estiver soldando, né? Pode cair respingos ali também entre os cardaços ali e acabar também ocasionando um acidente, algum perigo ali de acidente, tá? De queimadura e tudo mais. Eu me lembro uma vez eu estava soldando um trator e caiu um respingo, cara. E eu estava de tênis, e eu estava debaixo do trator, e caiu um respinguinho de nada, cara, e eu não podia parar de soldar, porque na hora que tu começa a soldar, né, tem que ir até o final de um cordão, alguma coisa assim, para te não ter que voltar, ainda mais quando é com eletrodo, né, e o eletrodo ele vai ficando aquela escória, e aquela escória ali dá trabalho de limpar, e depois tem que recomeçar uma soldagem e tudo mais, né, e caiu um respingo, cara, só não chorei na hora, assim, porque tinha gente na volta. Mas era um respinguinho. Quando eu tirei o tênis, assim, né? E eu vi a profundidade que ele foi, e quando eu tirei, né, o pedacinho de metal que estava ali dentro ali, até hoje eu tenho uma cicatriz bem profunda ali desse respingo que caiu. Então, é importante usar um sapato sempre daqueles fechado mesmo, né, que não tenha cardaço. E então, quanto à segurança assim da soldagem, essa parte de vestimenta é tranquilo ali, só que, claro, tem que sempre colocar e sempre estar com maior cuidado, né? Ainda mais quem vai soldar direto, assim, né? Quem não vai, lógico. Às vezes o cara dá uma aliviada ali, mas entrou lá no CTM, tá, gente? Vamos ver pelo procedimento lá do CTM. Entrou ali dentro daquela parte ali da soldagem, o ideal é que o cara esteja com a vestimenta de soldagem, tá? Ah, vai lá só para olhar alguma coisa. Tá passando lá o técnico de segurança de trabalho e vê que o cara só entrou para ver uma coisa, mas não está usando os EPIs, já vai levar uma advertência, né? Então, esse é um cuidado que a gente tem que ter na área de soldagem, porque é uma área de risco, de bastante risco de saúde ali, tá? Então, pessoal, essa partezinha aí de couro e tudo mais, assim, é tranquilo. Mas a parte das máscaras, né, dos olhos, que a gente tem que proteger bastante, esse aí eu não cheguei a falar muito com vocês ali, dei uma atropelada no final, né? Então eu gostaria de mostrar para vocês melhor hoje. Então, como vocês viram ali, existe uma tabela, né? Que é da norma DIN, aquela norma ali que regulamenta, então, quais são os tipos de filtros que a gente deve utilizar para proteger nosso globo ocular, né? Então, ele protege contra raios infravermelhos e ultravioletas, que causam queimadura, né? E essa norma, né, gente, não é chegar ali e colocar qualquer tipo de vidro,
Tem que ter um vidro especial para isso aí, que ele tem o filtro, então, necessário para aquela luminosidade que está sendo proporcionada ali no momento. Tá? Então, que nem eu tinha mostrado para vocês um vidrinho daqueles ali, né? Cara, o vidrinho daqueles ali, ele não tem validade, para começar, tá? Se tu cuidar, vai durar a vida toda, tá? Claro que é um vidro, pode acontecer de quebrar. Então, se quebrou, o operador tem que ir lá e trocar, né? Que tem, então, uma reserva desses vidros lá para o cara ir lá e trocar. Mas ele tem uma proteção antes e depois de vidros transparentes, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui na máscara. Deixa eu só botar aqui. Nesse aqui. Então, por exemplo, a máscara comum, né, que é essa do vidro, né? Ela tem um vidro transparente em cima, tá? E o vidrinho preto, aquele, né? Na verdade, ele fica um sanduíchezinho, né? Ele vai esse vidro preto depois e mais um transparente. Por que tem que ir esse outro transparente lá do outro lado, né? Aqui. Por causa dos respingos. Se tu estiver soldando num lugar onde tem bastante soldadores, né? Bastante operação de solda, um enfileirado lá atrás do outro, coisa e tal. Então, tem que ter o filtro aqui para proteger esse pretinho aqui. Esse aqui que é o filtro, tá? Tem que ter o transparente ali para esse cara aqui. Então, toda vez que tu está soldando, o respingo aquecido vai lá e começa a danificar o vidro transparente. Eu vou abrir aqui para vocês dar uma olhadinha. Quando vai fazer a manutenção, né? Ele tem tipo uma molinha. Deixa eu mostrar aqui. Esse aqui é de plástico, mas tem uns que são de aço. Aí tira essa pecinha aqui, tá? Ela é meia no formato. E aqui vai estar os vidrinhos, então. Eu só tô com 2 aqui nesse caso aqui, mas o certo seria 3, né? 3 vidros. O pretinho aqui, que é o filtro. Esse aqui é o 10, tá? E esse transparente aqui, que é só para proteger ele, tá? Não está muito sujo, eu não uso quase esse tipo de máscara mais, porque a outra é mais fácil de utilizar, né? Então, ela cria respingos aqui. A gente está soldando, vai ficar tudo isso aqui respingado. Quando ele está com excesso de respingo, eu vou lá e troco esse filtro aqui, essa proteção aqui, né? E protejo esse cara aqui, o filtro, tá? Então, quando tem muitos soldadores, é importante que se coloque um na frente e outro na parte de trás ali da máscara, tá? Para ficar um sanduíchezinho. Vai ficar esse cara aqui e mais outro transparente aqui, tá? E aí protege dos respingos. Então, quando eu tiver que trocar, eu só vou trocar o transparente, certo? Coloco aqui. Mostrar como monta, porque daí vai ser vocês que vão fazer isso aí, né? Coloca ali. Certo? Vem com essa partezinha aqui, ela tem um encaixe, então, do ladinho aqui. Uma pressãozinha. Outro encaixezinho do outro lado. Vou só tirar um pouquinho do foco de vocês aqui para enxergar. Pronto. Então, ficou encaixadinho aqui, certo? Bom, daí eu fiz essa manutenção na minha máscara e vou usar essa máscara aqui, tá? Tem essa partezinha branca aqui, gente, que é a carneira, tá? Essa partezinha aqui até ela fica mais frouxinha, meio... Aqui a gente regula ali a pressão, né? Então ela fica meio frouxinha aqui. E aqui tu tem a regulagem do crânio, tá? Claro que cada um tem um diâmetro diferente aí, né? Então, o cara vai regular aqui, se é mais apertado, se precisa que ela fique mais para baixo, vai afrouxar um pouco mais esse outro lado aqui. Se precisa que ela fique mais para cima, vai ajustar um pouco mais aqui, né? Então, cada um tem uma altura ali que vai servir para essa pessoa aí, para cada indivíduo aí, tá? Bom,
Essa máscara aqui, então, é a mais comum, mais barata, que a gente mais vai utilizar. Né? Não vai ter as máscaras automáticas para todos. Ah, vamos dizer que lá no CTM daqui a pouco eles querem colocar para todos, beleza, mas na fábrica normalmente é essa máscara aqui, ou a outra com fibra de vidro, que é melhor que essa aqui ainda, tá? Que essa daqui, quando tu vai fazer o movimento para descer a máscara, essa parte de baixo aqui, ó, quando tu faz o movimento, então, bate no pescoço do cara, no gogó do soldador lá, tá? Então, ela é meio incômoda. Então, tem a outra que ela não tem esse formato aqui, ela é uma aba reta aqui, digamos, tá? E aí ela fica mais confortável e ela é até mais segura e dá menos calor do que essa daqui, a de fibra de vidro, tá? Beleza. Nas máscaras automáticas, né, a manutenção é um pouquinho diferente. Esse cara aqui é o único que eu vou trocar, tá? Esse plástico aqui da frente aqui. Esse cara aqui, ele vai ficando com uma fumacinha que vai queimando, né? E ele vai ficando manchado, vai ficando marronzinho, tá? Por causa da fumaça. E aí ele vai ficando meio ruim de tu enxergar, que fica meio enfumaçado ali, tá? Tu regula mesmo assim aqui para diminuir o escurecimento dela, né? Mas fica meio enfumaçado um pouco. Então tu vai lá e troca. Essa partezinha aqui não vai ter respingo, porque não gruda respingo nessa parte aqui, porém fica meio enfumaçado, tá? Aí, gente, tem vários tipos de máscaras, tá? Essa daqui é uma mais completinha. Essa aqui é até a carneira aqui, né? Mais ajustável a cabeça aqui. Essa daqui tu pressiona aqui esse... Opa, deixa eu voltar no foco aqui. Essa daqui tu pressiona isso aqui para baixo. Deixa eu só esperar um pouquinho. Ó, quando eu aperto ela aqui, pressiono ela um pouquinho para baixo, tá? E giro, daí ela regula, aumenta ou diminui o diâmetro ali da cabeça, tá? Aqui ela tem mais um ajustezinho aqui, para ficar mais confortável na cabeça, né? Não é reto já tem essa ajustezinho aqui. E aqui é a mesma coisa da outra, tá? Aí não tem regulagem com botão que nem aquela ali. Tu vai tirar, vai destacar daqui e vai botar aqui com a regulagem dos furos, das furações, tá? Então é uma carneira um pouco mais confortável. E essa máscara, às vezes tu vai levantar ela, outras vezes não, tá? Outras vezes tu vai usar ela meio que direto, assim, tu tá fazendo um serviço ali, tu precisa fazer com velocidade, tu não precisa estar levantando ela, porque ela escurece e faz o clareamento automaticamente, tá? A manutenção dessa máscara aqui normalmente é bateria, tá, gente? É pilha. Então, deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês aqui. Esse botão maior aqui, ó, é o botão onde vai a pilha. Deixa eu só tirar essa tampinha. Não sei se é só para mim, mas tá travando bastante ali na tua imagem da câmera. Tem um delay. Eu estou indo meio devagar porque tem esse delay. Tá? Então, ali, aquele botão maior é onde vai a pilha, tá, gente? Depois, os outros botões são aonde a gente vai ajustar a sensibilidade. E também alguns ajustes ali do delay que ela tem também, tá? Ela tem um delay também, tá? Então, olha só. Nesse sensibilidade ali, não sei se vocês conseguem enxergar, depois daquele botão grande ali, o segundo, sensibilidade, vamos supor que eu estou soldando e tem outras pessoas soldando ao meu lado, tá? Então, o que que eu faço? Quando eu abro o arco elétrico, ela já vai escurecer. Quando eu fecho o arco elétrico, que eu parei de soldar, ela tem um tempinho, um tempo ali, até realmente esfriar um pouco mais a solda e ela diminuir esse escurecimento devagar, tá? O clarear mais devagar. Então ela tem um tempinho assim para ela diminuir.
E daí, se tem um soldador do meu lado, vamos supor que ele está soldando também, ele está quase terminando lá a solda dele, enquanto o cara não terminar ali, conforme eu ajustar aqui, ela também não vai clarear, ela vai manter escurecido, tá? Vai manter escurecido, para que eu não me machuque, né? Quando eu levanto a máscara ali, tá com a máscara escurecida, então o cara terminou de soldar e eu também consigo ficar protegido enquanto ele não terminou, tá? Esse do delay, daí é aquela velocidade ali da abertura do arco elétrico. Eu abri o arco elétrico e quero que instantaneamente ela escureça. Daí eu vou já regular ali para que ela fique instantaneamente escurecida, tá? E a mesma coisa ao contrário, né, gente? Terminei de soldar, eu quero que ela fique um tempinho mais escura. Daí ela vai ficar um tempinho mais escura. Então eu regulo conforme eu preciso, tá? Essas regulagens aqui são as regulagens que a gente faz. Bom, depois, gente, tem aqui o teste, tem umas coisinhas aqui. E aí a troca desse plástico aqui que eu mostrei para vocês primeiro aqui, esse plástico aqui, é aqui na frente, tá? E essa, no caso dessa daqui, tem esse lugarzinho para pôr o dedo aqui, tu consegue puxar essa partezinha para cima aqui e tirou, tá? Tira. Vai lá e coloca outro. Tira o plástico que tem dos dois lados, né? Tem um filmezinho dos dois lados. Tira e coloca lá aqui de novo, né? Coloca aqui o novo daí, né? Vou colocar o mesmo porque esse tá bom ainda, tá? Dá uma limpadinha, um paninho ali, um arzinho, né? Tirar um pozinho. E tá feita a manutenção dela. Ah, deu problema lá na minha parte eletrônica aqui. Aí, cara, aí é bem difícil de arrumar. Esse aqui só comprando e trocando tudo. Aí eu desmonto ela aqui também, né? Compro da mesma marca, tiro essa parte, desconecto aqui no caso dessa daqui que tem a regulagem aqui de escurecimento, né? Conforme a norma também, que é esse botão aqui, tá? E aí eu desconecto ele e conecto um novo, certo? Esse cara aqui é um potenciômetro, então, para a gente ajustar qual o nível de filtro eu quero, tá? Aqui ele está no máximo, está no 13, mas ele tem do 9 ao 13, então eu vou colocando conforme a necessidade, tá? Ah, preciso de 10, certo? Até 160 amperes. E assim eu vou colocando conforme fica confortável para mim e que não me atinja assim de dar problema nos meus olhos, né? O que acontece? Eu estou usando, vamos supor, no 9, e lá sei lá na máquina eu estou a 160, tá? Vai passar uma pessoa responsável pelo setor lá e vai perguntar a quanto que tu está usando essa tua máscara. Daí tu vai e pega e diz 9. E ele vai lá na tua máquina e vê que tu está com 160 amperes. Tu já vai ter uma punição por causa disso, tá? O cara lá da segurança do trabalho vai chegar lá e vai te dar uma advertência. Então, muito cuidado com isso aqui, tá? Tem que usar o que é recomendado. Bom, gente, das máscaras, acredito que seria isso aí, tá? Deixa eu só voltar aqui. Tá, gente? Então, muito cuidado, né? Nas máscaras. Tem que estar sempre vendo se não está quebrado, se não está passando raios que vão te agredir o globo ocular, porque é muito perigoso. Eu mesmo já me queimei, gente. Então, assim, ó, falando de um mais ou menos o que o colega falou ali. Tá, tem que usar protetor facial, tá? Que é o mesmo aquele que a gente usa na praia lá, só que fator 60, bem alto. Então, para a gente proteger desses raios, né? Queimadura na pele e tudo mais. Só que o que acontece às vezes, né? Tu tá num ambiente que tu não tá sozinho soldando, tá? E aí tu tá usando aquela máscara mais comum.
Tu termina a tua soldagem, levanta a máscara, porque está tudo escuro, ela está escura, né? Não é que nem essa outra máscara automática que ela vai ficar clarinha ali para te poder ver o que tu está fazendo. Então ela está escura, então tu levanta a tua máscara. Aí tem um soldador na tua frente ali soldando ainda, tá? Aí começa a queimar, foi assim que aconteceu comigo. Então, às vezes, né, o que que acontecia? Às vezes eu perdi um dia inteiro lá montando uns biombos de proteção, né? Para que eu não tivesse o acesso a olhar o que o colega estava fazendo, né? Então, assim que a gente acaba fazendo, criando algumas outras coisas para proteção. Lá no CTM, então, vocês podem ver que tem vários boxes e todos eles fechados, então, né? O cara entra para lá, só que não tem as cortinas. Aquelas cortinas que mostrou ali nos boxinhos ali para vocês ali quando vocês estavam fazendo os exercícios ali de segurança. Ah, não tem aquelas cortinas, deveria ter. Aquelas cortinas que separam lá do o CTM de soldagem naquela parte lá dos fundos. Ali tem aquele tipo de cortina, é aquela lá que se usa para isso, tá? Então ela reduz bastante assim a passagem desses raios que vão muito longe, tá? Esses raios aí em torno de uns 30 metros, mais ou menos, ele vai te agredir se tu ficar olhando, tá? Se ficar olhando fixamente para aquela luz, vai queimar os teus olhos, tá? Então, tem que ter um grande cuidado com isso aí. Então, galera, quanto à segurança, a gente vai falar mais durante o período aí, mas seriam mais ou menos isso aí, vocês já fizeram até alguns exercícios. Agora, a gente vai entrar com a parte de MMA. Não vamos pensar que é luta, tá, gente? Não é luta. Que é a soldagem, né, manual, tá? Um processo manual, ou SMAW também, que se fala em inglês, até botei aqui para vocês olharem aqui. Ó, SMAW, também conhecida como soldagem manual a arco elétrico, o MMA. Não sei como é que é isso aqui em inglês, Metal Arc Welding. Então, esse aqui seria a soldagem, o primeiro processo que a gente tem que aprender, tá? Que é a soldagem com processo eletrodo revestido, tá? A gente vai gradualmente até chegar na TIG ali, tá? Então, esse aqui é o primeiro processo. Esse processo, então, ele precisa de uma fonte, né? Que antigamente a gente chamava de transformador de soldagem. Antigamente vinham uns transformadores de verdade, assim, uns transformadores pesados, né? Que a gente usava para soldar. Esses transformadores, né? Então, formado por duas bobinas, uma bobina primária e uma secundária. Deixa eu só voltar aqui. São enrolamentos de fios, né? E um ferro, um ferrite, que a gente chama, né? De espiras, né? E era muito pesado naquela época, então a gente acabava, deixa eu botar no avançado, fazendo muita força com aquelas máquinas, aí elas vinham algumas com os carrinhos e outras não, então tinha que fazer um carrinho, então era obrigado a fazer. Hoje em dia, gente, a gente usa placas que fazem a inversão da corrente e ajusta a corrente para a soldagem, tá? Que são os retificadores, então, de solda, tá? Olha só. Essa maquininha aqui não pesa 2 quilos. Tá aqui em cima da minha mesa. Isso aqui pesa 1,8 kg, tá? E antes eram umas máquinas gigantescas, né? Então elas têm placas, então, que invertem, né? Bem pouco cabo, na verdade, pouco fio. Se vocês conseguirem observar ali dentro, tem alguma coisinha de fio, uma bobininha bem pequena. Tá? E antes eram coisas pesadas, tá? E hoje está bem mais fácil de soldar com eletrodo. Uma maquininha dessa daqui, tá? Para vocês terem uma ideia, deve custar aí uns R$500, tá? Não mais que isso. Se o cara quiser começar um negócio de manutenção e coisa e tal, aí pode comprar uma maquininha como essa daqui, tá? Muito boa, por sinal.
Então, ela é bem mais simples agora de utilizar. Tem os comandos aqui no potenciômetro, né? Potenciômetro bem simples, aqui das amperagens. Então, nesse caso aqui da solda, do eletrodo revestido, a gente utiliza esse potenciômetro aqui para colocar de 10, 15, 20, 30, 40, 50, 60. E essa aqui vai até 120, tá? Tranquilo para soldar. Bom, depois eu falo um pouquinho mais da máquina. Compartilhar. Básico. Então, pessoal, essa soldagem, né, ela é a mais difundida, na verdade, exatamente por causa da economia, por causa do preço dela, né? Então, é um processo de soldagem mais barato que existe. O cara pode já comprar uma maquininha e sair trabalhando se quiser. Então, é bem fácil da aquisição dela, né? Mas falando em soldagem, né? Soldagem, então, é um processo que visa a união, a gente já falou ontem, né? E aí, essa daqui faz parte, então, de um equipamento de soldagem. Aí, quando a gente fala em processos, tá? No caso, existem vários tipos de processos. Por isso que tem aquele nomezinho ali com SWMA, né? SMAW, tá? Então, é o processo de soldagem de eletrodo revestido. Esse cara aqui. Que a gente utiliza, então, uma máquina ideal para esse tipo de soldagem e a gente tem que usar o eletrodo revestido, certo? Deixa eu compartilhar aqui de novo. Que é esse cara aqui. Então, ela é uma vareta, tá? Em torno de 35 centímetros, mais ou menos, tá? Ela tem aqui, ó, essa parte aqui onde faz a conexão com a máquina, né? Que aqui ela está nua, sem o revestimento, porque ela precisa ter o contato, né? Com a máquina, que é nesse cara aqui, o porta-eletrodo. Aqui que ela vai fazer o contato elétrico. E o revestimento no restante do material, da vareta, tá? Quando a gente aproxima, então, essa ponta aqui no metal de base, ela vai abrir o arco elétrico, certo? Quando a gente aproxima, então, digamos que aqui fosse um metal de base, ela abre o arco elétrico. Naquele fenômeno que a gente conversou ontem, tá? Vou botar aqui. Então, é aquele processo que a gente comentou ontem sobre como que acontece, né? A aproximação, então, abre o arco elétrico, por causa que esse gás fica ionizado, com alto calor, ele abre o arco elétrico. Então, como é formado, né, o revestimento, tem vários tipos de revestimento que vão compor o material e outras coisas para que ele serve, na verdade, né, o revestimento. Conduzir o arco elétrico, né? Criar o gás de proteção, fazer parte, então, do material adicionado aqui também, né? E criar a escória para que o resfriamento seja lento, né? Ele tem que ser lento. Então, como eu falei, é um processo que tem uma excelente versatilidade. Mas ele é lento, né? Porque a gente, cada vez que usa uma vareta daquelas, tem que ir lá e trocar, e assim por diante. Mas a grande vantagem dele é que eu posso usar ele em ambientes externos, tá? Diferente da Mig-Mag, por exemplo, ou TIG. Eu tenho que estar num ambiente para usar esses outros processos, num ambiente fechado, que não tenha corrente de ar, tá? E esse daqui não, esse aqui eu posso ter vento que ele vai abrir o arco elétrico e vai funcionar muito bem por causa da característica dele, do eletrodo conseguir fazer uma proteção gasosa bem grande, né? Então ele cria uma fumaça e protege lá o ambiente onde tu vai soldar, o lugar onde tu vai soldar,
local de solda. Tá, pessoal? Eu vou entrar na outra live, acho que já vai encerrar essa daqui, daí eu vou um pouquinho mais rápido, certo? E aí a gente comenta umas coisas que eu quero conversar com vocês. Beleza? Beleza. Certo, senhor.